Você já reparou como é fácil amar quem te trata bem? E como é quase impossível não se transformar quando alguém te fere? Porque existe uma verdade dura e quase proibida sobre o coração humano. A violência do outro não entra apenas pela pele, ela entra pela alma. E é exatamente aqui que Jesus começa sua revolução. Não com milagres, não com discursos grandiosos, mas com uma frase tão desconcertante que parece um ataque direto às nossas feridas mais íntimas. Amai os vossos inimigos. E antes que você pense que isso é poesia barata ou moral religiosa para gente que nunca sofreu, deixa eu te dizer uma coisa. Esse ensinamento só foi dito a pessoas que já estavam feridas. Gente cansada, humilhada, gente que conhecia o gosto da injustiça todos os dias. E mesmo assim, Jesus ousa entregar um caminho que não parece humano, mas profundamente transformador. Mas existe um risco aqui, e talvez seja o risco da sua própria vida espiritual neste momento. Se você interpretar essas palavras como passividade ou fraqueza, você vai perder o significado mais poderoso que Jesus já ensinou. Um significado capaz de romper ciclos de ódio que você, talvez sem perceber, está repetindo. Então deixa eu te perguntar algo, e responda apenas para você. O que você faz com o ódio que você sente quando alguém realmente te fere? Porque a verdade é essa. O Sermão da Montanha não está pedindo para você aceitar injustiça. Ele está revelando um tipo de força que o mundo desaprendeu. Uma força que, se você entender hoje, pode mudar completamente a forma como você lida com conflitos, dores, ataques, relacionamentos e até com sua própria história. E eu prometo uma recompensa clara para você que ficar até o final deste vídeo. Você vai entender por que Jesus não pediu submissão, mas ensinou a única forma real de vencer o mal sem se tornar espelho dele. Você vai perceber que existe um caminho espiritual que não quebra você, mas quebra o ciclo que te machuca. Antes de seguirmos, deixa seu like, ativa as notificações e comenta. O que mais te machuca? A ofensa ou o que ela desperta dentro de você? Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo a mais pessoas que também precisam dessa reflexão. Imagine uma multidão subindo uma encosta. Não há palcos, microfones ou ornamentos dourados. O que há são pessoas simples, exaustas, esmagadas por um sistema. Trabalhadores explorados, mulheres invisíveis, viúvas marginalizadas, homens empurrados à margem por impostos e humilhações. É para essa gente que Jesus começa a falar. E o que ele diz, ninguém esperava ouvir. Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. À primeira vista parece poesia, mas não é. Essas palavras são o centro de um movimento silencioso e subversivo. Jesus não está falando com santos, ele está falando com os feridos. E isso muda tudo. É importante entender o contexto. Jesus vive em um tempo de opressão brutal do Império Romano. A religião da época impunha regras pesadas, impurezas, exclusões, e qualquer sinal de revolta era esmagado com cruzes. Neste cenário, a expectativa do povo era por um Messias guerreiro, alguém que viria com espada, força e vingança. Mas Jesus sobe a montanha e entrega o que ninguém pediu: um chamado à mansidão, à pureza de coração, à misericórdia, à paz. Por que ele fez isso? Porque Jesus não veio oferecer uma guerra que troca de lado, mas uma revolução que começa dentro. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, em O Custo do Discipulado, diz que o Sermão da Montanha não é um ideal para poucos iluminados. Ele é o chamado real a todos que desejam viver o Evangelho com profundidade e com risco. Bonhoeffer sabia o peso dessas palavras. Ele foi preso e morto por resistir ao nazismo. E mesmo assim escreveu: quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. Agora eu te pergunto, e se Jesus estivesse falando exatamente para você? Não para a sua versão ideal, mas para você, com suas feridas, sua revolta, seu medo e seu cansaço. O que muda se você parar de ler o Sermão da Montanha como um ideal inalcançável e começar a ouvi-lo como um chamado real?
Se existe uma palavra que o mundo deturpou, essa palavra é mansidão. Quantas vezes você já ouviu esse termo sendo usado como sinônimo de gente fraca que não se impõe, tapete dos outros? Mas e se eu te dissesse que a mansidão que Jesus elogia é exatamente o contrário disso? No original grego, a palavra usada no Sermão da Montanha é praus, um termo que era usado para domar cavalos selvagens. Não significa fraqueza, mas força sob controle, um poder que escolhe não reagir com destruição. Na psicologia, a gente chamaria isso de autorregulação emocional. É a habilidade de sentir raiva, sem que a raiva te possua. É a capacidade de ser ofendido, sem precisar revidar para provar que você existe. Mansidão, nesse sentido, não é ausência de dor, é inteligência espiritual diante dela. E aqui está a chave. A mansidão não nega o conflito. Ela muda o campo de batalha. Ela não diz, finja que não doeu. Ela diz, você pode reagir de outro jeito. E esse outro jeito é mais poderoso do que parece. O teólogo Dietrich Bonhoeffer dizia que a mansidão é a coragem de não devolver o mal na mesma moeda, de não agir movido por orgulho ferido. E isso é muito mais difícil do que explodir, muito mais revolucionário do que dar o troco. Quer ver como isso se manifesta hoje? Um casal discute. Um deles grita, acusa, quer vencer. O outro respira, ouve, responde sem humilhar. Não porque é indiferente, mas porque sabe que ali não está lutando contra o outro. Está lutando pelo relacionamento. Ou então, você lê um comentário ofensivo nas redes sociais. Você digita uma resposta afiada. Está pronta, está perfeita, mas você apaga, porque entendeu que o silêncio, nesse caso, não é covardia, é liberdade. E agora eu te pergunto, quantas vezes você confundiu mansidão com fraqueza e explosão com força? Quantas batalhas você venceu por fora e perdeu por dentro? Amai os vossos inimigos. Dito assim, parece uma utopia, um sonho ingênuo, ou pior, um insulto para quem já foi ferido de verdade. Mas e se essa frase não for sobre o outro? E se for sobre você? Porque amar quem nos ama é fácil, mas quando alguém nos fere, algo em nós muda, uma sombra aparece. E é exatamente ali, na dor, que Jesus aponta, não para que você se anule, mas para que você não se perca de si. Amar o inimigo não é sentir afeto por quem te machucou. É recusar-se a se tornar igual. É dizer, você pode ter me ferido, mas eu não vou carregar você dentro de mim pelo resto da vida. Na psicologia, chamamos isso de integração da sombra, o momento em que reconhecemos a raiva, o desejo de vingança, a amargura, mas escolhemos não deixá-los governar nossas ações. O escritor Lev Tolstói, em O Reino de Deus está em Vós, leu esse ensinamento de Jesus como um chamado à revolução interior. Ele dizia, o homem que ama o seu inimigo nega ao outro o poder de fazê-lo odiar. É isso. Você não ama o inimigo porque ele merece. Você ama porque você merece se libertar. Amar o inimigo é um tipo de inteligência espiritual rara. É parar de viver em torno da ferida e deixar que ela se torne escola, não prisão. Veja um exemplo cotidiano. Alguém te traiu, te enganou, te expôs. Você pode passar anos alimentando ódio e sede de revanche, ou pode, com muito trabalho interior, desejar que aquela pessoa siga seu caminho, longe de você, mas sem te carregar mais. Outro exemplo, você é insultado publicamente. Você pode humilhar de volta, talvez até com razão, mas escolhe o silêncio. Não porque perdoou tudo ainda, mas porque entendeu que a sua paz não pode ser terceirizada. E agora a pergunta que fica ecoando. O que o ódio do outro tem feito dentro de você? Você está lutando contra seu inimigo ou carregando ele no peito? Essa talvez seja a frase mais mal compreendida de todo o Sermão da Montanha. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Quantas vezes essa fala foi usada para justificar abuso, silenciamento, submissão?
Quantas vezes confundiram Jesus com um mestre da passividade? Mas não é isso que está acontecendo aqui. Jesus não está ensinando a se calar diante do mal. Ele está ensinando a desarmá-lo, sem se tornar espelho dele. Vamos olhar com mais atenção. No contexto da época, um tapa na face direita significava um golpe com as costas da mão. Um gesto de humilhação, não de ataque físico. Era o tapa que um senhor dava num servo, um opressor num subalterno. Quando Jesus diz, ofereça a outra face, ele não está dizendo, aceite mais violência. Ele está dizendo, recuse o papel que te impuseram. Recuse ser humilhado, mas sem descer ao mesmo nível. O teólogo Walter Wink chama isso de não violência criativa. Um terceiro caminho, nem fuga, nem revanche, mas uma afirmação silenciosa de dignidade. Na prática, é como dizer, você pode me ferir, mas não vai me transformar em reflexo do seu ódio. E isso exige uma força que o mundo não conhece. Uma força que não está no grito, mas no domínio interno, que não responde na mesma moeda, porque escolheu outra economia. Na psicologia, isso se conecta com a ideia de autorrespeito integrado à inteligência emocional. Você coloca limites, você diz não, mas você não responde da mesma forma que o outro te agrediu, porque a sua resposta não depende da ferida, mas da sua consciência. Imagine isso numa discussão familiar. Alguém te provoca, te ridiculariza. Você olha nos olhos, não abaixa a cabeça, mas também não ataca. Você se posiciona, você se retira, você planta silêncio onde o outro queria caos. Isso não é fraqueza, é revolução interior. E agora a pergunta que fica: quantas vezes você reagiu como esperavam e perdeu a chance de mudar o jogo inteiro com o silêncio de uma nova consciência? Você já sentiu aquela vontade de revidar, de ver o outro sofrer o que você sofreu? Essa sede por justiça que, no fundo, carrega um gosto de vingança disfarçada? Pois é exatamente aqui que Jesus intervém. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus está se referindo à chamada Lei de Talião, presente no Antigo Testamento e em muitas culturas antigas. Ela não era originalmente um incentivo à vingança, mas um limite. Se te arranca um olho, você não pode arrancar a vida do outro. Apenas um olho. Era justiça proporcional, mas ainda assim, era justiça baseada na equivalência da dor. Jesus propõe algo radicalmente diferente. Não mais equilibrar a dor, mas quebrar o ciclo da dor. Ir além da legalidade, rumo à interioridade. Aqui entra o verdadeiro foco do Evangelho: transformar o coração. Porque se a justiça que você busca apenas alimenta o ressentimento, ela não liberta, ela prende, e te prende junto com quem te feriu. Na teologia de Dietrich Bonhoeffer, isso se torna claro. A graça que não confronta o ego é uma graça barata, e o Evangelho não entrega atalhos emocionais, entrega caminhos estreitos, mas caminhos que curam. Na psicologia, a justiça vingativa está diretamente ligada à ruminação, o pensamento que gira em círculos, remoendo ofensas, mantendo viva a ferida. E quanto mais tempo você alimenta essa ruminação, mais você se torna prisioneiro de uma dor que já aconteceu, mas continua te governando. Vamos trazer isso para a vida real. Um funcionário é demitido injustamente. Ele entra com um processo, o que é justo. Mas anos depois ainda carrega o nome do ex-chefe nos pensamentos, nos sentimentos, nos pesadelos. A justiça institucional se cumpriu, mas a justiça interna, não. Ou alguém te magoou. Você se afastou, com razão, mas segue desejando que a pessoa caia, fale, seja punida. E enquanto isso, é você quem continua sangrando por dentro. Agora pare e pense. Que tipo de justiça você tem buscado? A que restaura o seu coração? Ou a que continua alimentando o fogo que te destrói em silêncio? Você já tentou viver o Sermão da Montanha em um grupo de WhatsApp da família? Ou no trânsito, com buzinas e insultos?
Ou numa discussão conjugal, onde cada palavra dita se transforma em arma? Pois é. A espiritualidade de Jesus não é para quem vive no mosteiro. Ela é para quem vive no caos. É aí, no terreno real dos conflitos, que o ensinamento se prova. Porque amar os inimigos no papel é fácil. Difícil é não matar o espírito do outro com as próprias palavras, mesmo quando se tem razão. O mundo de hoje vive em modo reativo. Basta uma frase torta, um comentário atravessado, um post polêmico e já temos uma guerra. Mas e se cada conflito fosse um teste silencioso? E se a espiritualidade verdadeira não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo que você escolhe fazer quando está ferido, frustrado ou contrariado? Na psicologia, chamamos isso de janela de tolerância emocional, o espaço interno onde conseguimos conter nossos impulsos e escolher respostas conscientes. Na espiritualidade cristã, isso tem outro nome: fruto do espírito, amor, paciência, domínio próprio. E aqui vai uma verdade que dói. A maioria das nossas respostas em conflitos não são espirituais, são automáticas. São heranças de traumas, medos, vaidades não tratadas. Quer ver? Você discute com seu parceiro e repete exatamente a mesma frase que seus pais diziam. Você lê um comentário ofensivo e responde sem nem pensar. Você escuta algo duro de alguém da igreja e decide sair, ao invés de conversar. Jesus não propõe ausência de conflito. Ele propõe um outro espírito no meio do conflito. Por isso, ao invés de dar 5 passos para lidar com conflitos, esse vídeo te convida a uma pergunta mais profunda. Qual é o espírito com que você está respondendo às dores do mundo? Porque não é sobre evitar a briga, é sobre entrar nela com outra consciência. Vamos lembrar o que ouvimos até aqui. Amai os vossos inimigos. Ofereça a outra face. Bem-aventurados os mansos. Frases que parecem impossíveis, até que você entenda que Jesus não as disse para os perfeitos, mas para os quebrados, para gente como eu e você. Agora, a pergunta que talvez você nunca tenha se feito com sinceridade: e se você realmente levasse Jesus a sério? Não como símbolo, não como doutrina, mas como voz real, desafiadora, viva, que propõe outra forma de existir neste mundo. Porque a proposta de Jesus não é sobreviver com menos dor. É atravessar o mundo sem se corromper por ele. E isso muda tudo. No mundo onde o ódio é entretenimento, onde a violência virou linguagem comum, onde silenciar virou um sinal de derrota, Jesus aparece e oferece um caminho tão silencioso que parece loucura. Mas é uma loucura que salva. O escritor Léo Tolstói, já nos seus últimos anos, escreveu que as palavras de Jesus não eram religiosas, mas revolucionárias, e que o mundo só mudaria de verdade quando as pessoas deixassem de admirar Jesus e começassem a imitá-lo. E agora eu pergunto a você: qual parte da sua vida ainda resiste a esse evangelho? Qual dor, qual injustiça, qual orgulho ainda faz com que você duvide que a mansidão possa ser mais poderosa que a vingança? Talvez você não tenha todas as respostas agora, mas se você chegou até aqui, então você já começou a fazer as perguntas certas. E essa já é a primeira luz no caminho. Recompensa prometida. Você entendeu que o Sermão da Montanha não é uma poesia para santos, mas um mapa secreto para quem se recusa a ser engolido por um mundo que vive de guerra. Você agora sabe, Jesus não ofereceu submissão, ofereceu libertação, a mais profunda e radical de todas, a que acontece dentro. Se essa mensagem te tocou, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comenta aqui. Qual dessas palavras de Jesus mais te desafia hoje?